Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde, meus Boa amigos. tarde. Boa Ô, tarde. Boa Boa bonitona. tarde. tarde a Só todos. vermelho. Bem, Hoje o uniforme era vermelho, ninguém avisou a Ó, gente, né? arrasou. como é que vocês estão? Aqui está um pouquinho frio, aqui em Petrópolis. Ah, aqui tá gelado. Aqui, temperatura deve ter Jura? 16 graus, pura. Porra, olha. Ah, não, 16 não, Pô, 22, 22. 22 tá quente. Tendência um pouquinho frio. Mas aqui tá gelado. A temperatura Olha. está esfriando um pouquinho. Mas eu, Aham. depois Prefere, daquele calorão daquela época, eu prefiro. prefere o Aqui está friozinho, né? 31 com sensação térmica de 34. Nossa. Puxa vida, aí é difícil. Esse verão não Aí, fica ali não, hein, gente? Esse Ô, verão vai ser... Se preparem. Rose, deixa eu tirar uma dúvida com você. Pode falar. Aquele livro que você falou, O Martírio, Martírio dos Suicidas. A vou até Ideína anotar. Congelou. congelou a Ideína, né? Martírio. É Ah, do eu tinha anotado. Luiz de Castro. Ela deve estar entrando aí de novo. Meu grande amigo Fernando, grande Fernando. Menezes. Menezes, ó, vou te mostrar uma coisa. Tem arte dele por aí? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Que eu coloquei no meu celular. Ah, que Uau. Eu lindo! tirei eu fiz um print daquele que ele mandou para a gente um vídeo, não mandou? Com- Ah, sim, do presépio em de Veneza. Areia. Aí eu Ah, fiz De um areia, né? print de um dos slides e botei na capa do meu celular, roxo de Francisco de Assis. Pô, maneiro, ficou legal. Aí eu fiz o print de Boa um ideia, boa ideia. e coloquei. Eu achei que ficou lindo. Nossa, que trabalho Muito maravilhoso, né, lindo. gente. Trabalho fantástico. Aí eu botei na capa do meu celular. Você olhando assim, parece que os olhos são de vidro, uma coisa. É um artista, realmente. A De pessoa areia, né? Incrível. é artista, não tem outra coisa para falar. É um artista. Oi, Deina, você estava falando do livro Tira dos Suicidas? isso, se Martírio você dos vai usar em Suicidas. algum estudo esse livro. Não, não, não. Eu estava dizendo que às vezes eu uso uma coisa aqui ali, é do Almerino Martins Castro. Hoje, se alguém tiver aí esse livro, Vozes do Grande Vozes do Grande Além. do Chico, ou esse aqui, ó, Magnetismo Espiritual do Micaelos, esse aqui é mais difícil vocês terem, mas esse aqui é antigo, nossa, um É, eu acho que dos eu livros não tenho aqui comigo, mas eu tenho em estudando casa. herói, Vozes do Grande Além. Eu vou ler um pedacinho. Grande Além. Esse aqui é o magnetismo espiritual. Esse aqui é muito bom. Até hoje eu não sei quem é Micaelos, tá? Porque ele assina Micaelos e o livro não tem assim, é um livro antigo, esse livro Magnetismo Espiritual, e ele Espiritual. não tem, tipo assim, quem é o autor, entendeu? Só vem assim, Micaelos. Então, quando você pega o meu livro antigo, você pega a capa não vem dizendo não é muita informação sobre o autor, nem na contracapa. Então, eu não sei quem é Micaelos. Não sei. Eu acredito que seja Micaelos. alguém que assina com esse pseudônimo Micaelos e, a partir daí, ninguém sabe nada. Micaelos. E eu já vou Elos. ver se eu consigo uma Elos. pesquisa para saber quem Micaelos. é esse Micaelos. É alguém que... Mas o livro é muito bom mesmo. E esse é Vozes do Grande Além, Vozes do um Grande dos Além. primeiros livros que nós estudamos no CEOI, um dos primeiros. Mas vamos lá, minha gente. Boa tarde a todos os nossos amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de dezembro de 2023, segunda-feira. E nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec, né? E nós estamos estudando aqui o capítulo
8, parte segunda, da emancipação da alma. Hoje nós vamos falar sobre letargia, catalepsia, mortes aparentes, questão 422, 422, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui trabalhando, buscando estudar, buscando melhorar, para que a gente possa, né, crescer, para que a gente possa progredir, para que a gente possa realmente servir a Jesus de uma forma mais efetiva, né, com qualidade, podemos dizer assim. E, ao mesmo tempo, que nós possamos evoluir, né, melhorar cada vez mais. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus. Carmen, boa tarde. Só queria lembrar você que eu te mandei um zap, tá? Depois dá uma olhadinha com muito carinho. Dá uma olhadinha. Eu não estou te ouvindo. Liga o teu microfone. Você mandou hoje? Eu mandei ontem. Eu respondi já. Já? Eu nem vi. Ah, Já. Tá bom. Esses primeiros meses, minha filha, aí é uma dificuldade. Aí a gente fica ali. Obrigado, Carmen. Nada, eu que agradeço. Então, vamos lá. Nós vamos começar estudando aqui a questão 422. Bom? Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Mas eu falei 422, mas antes da gente começar 422, eu vou dar um salto. Depois eu vou voltar para 422. Depois eu vou voltar. Vamos começar na 424. 424. Na questão 424, que é o capítulo 8 da emancipação da alma, na parte segunda, Kardec pergunta a seus espíritos: por meio de cuidados dispensados a tempo, quer dizer, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse corrida? Ele está querendo falar o seguinte: uma pessoa está morrendo, né? Com toda aquela aparência que está morrendo. Será que, se cuidarmos bem dessa pessoa, e logicamente houver a permissão, a gente fala assim, né? Ele diz assim, ó, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Tipo, pessoa sofreu um acidente, né? Está perdendo muito sangue. Se ela for levada correndo ao hospital, ela pode ser salva? Sim, é claro. Agora, não vamos esquecer que depende, se essa for a vontade de Deus. Se essa for a vontade de Deus, sim. Ele diz, sem dúvida, e todos os dias tem a prova disso. Não tem gente aí, outro dia eu estava vendo, né? Um homem, o cara levou 6 tiros. 6 tiros. Sobreviveu. Né? Então, e outras pessoas mais que a gente vê que sofrem acidentes horrorosos, né? Aquele médico, Rose, aquele médico lá da Barra, ele levou 14 tiros. 14 tiros. Esse tinha que viver mesmo. Esse tem coisa para acertar. Esse tem muita coisa para acertar na vida dele. Porque levar 14 tiros e sobreviver, a gente vai dizer assim, os 14 tiros não acertaram nenhum ponto vital. Meu Deus do céu. Tinha alguém desviando os tiros. Outros médicos, eles levaram bem menos e morreram, né? Exatamente. Teve gente que levou um só e morreu. Tipo assim, tinha algum espírito ali desviando as balas. Essa vai para a perna, essa vai para o braço, essa vai para o pé, essa vai para a mão. Assim, né? Nem para nenhuma acertar fatal. Que é prova que o cara precisa mesmo. O cara precisa mesmo viver. Nossa Senhora, 14 tiros, né? Ele disse, sem dúvida,
E todos os dias temos a prova disso. Olha o caso aí desse rapaz que levou 14 tiros. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, se o sujeito, como esse que levou 14 tiros, deve ter tido uma hemorragia, né? Vai lá perder o sangue. Então, o magnetismo foi usado, é claro aí, para poder restituir para esse indivíduo o fluido vital que lhe vai faltar para manter os órgãos funcionando. A gente brinca assim, mas 14 tiros não é fácil, não. Então, esse companheiro, se não fosse socorrido rapidamente, ele poderia ter morrido. E seus órgãos vitais estão ali falindo, então há um magnetismo que a espiritualidade, né, derrama sobre o indivíduo para o indivíduo manter o funcionamento dos órgãos. Ele era um médico, vai ver que ele tem ainda uma missão muito importante para realizar, né? E a espiritualidade deu a ele, Deus, né? Deus deu a ele essa oportunidade, essa bênção, para que ele exerça muito bem a profissão dele. Com certeza ele tem muito a fazer dentro da sua área de saúde, né? Realmente, esse companheiro deve estar refletindo muito, né? Porque eu sobrevivi, apesar de ter levado tanto tiro, enquanto meus outros amigos, que até levaram menos, morreram. Então, eu acho que se a pessoa tiver um pouquinho de religiosidade, ou um pouquinho de sensibilidade, a pessoa há de pensar. Teve uma interferência divina aí, e eu tenho algo a fazer, né? Seria assim, o mais lógico para a pessoa pensar. Aí aqui tem a nota de Kardec. A nota de Kardec vai falar sobre o tema do estudo, porque na questão 422 está escrito lá, letargia, catalepsia, mortes aparentes. E aqui nessa nota, Kardec vai falar sobre isso. Ele vai dizer aqui, ó, a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda, vamos até sublinhar isso aí, perda temporária da sensibilidade e do movimento. Tá? Perda temporária da sensibilidade e do movimento. Cada uma tem as suas especificidades, tá? Mas, em regra geral, é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Explicar isso é complicado. Diferem uma da outra. Então, a letargia difere da catalepsia, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Então, gente, essa paralisação, né, é do corpo, não é do espírito. Tá? Isso é importante a gente ver, tá? O corpo está aparentemente, né, inerte, mas o espírito não. Então, é o corpo que fica paralisado. Ele diz aqui, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, e dá ao corpo todas as belezas da morte.
Na catalepsia, fica localizado, podendo atingir um braço, uma perna, né? Uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência, esse que é o grande problema, né? A inteligência se manifeste livremente. O cara está com catalepsia, mas ele está pensando, a inteligência está se manifestando. O corpo é que não atende, tá? O que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Então, o magnetizador pode fazer uma pessoa entrar no estado cataléptico, tá? Ou até letárgico, mas o magnetizador pode. Agora, a inteligência do sujeito não fica paralisada, ele continua em atividade. Eu trouxe aqui um caso, que eu não vou ler todo, vou só dar as pinceladas. Nesse livro, Vozes do Grande Além, do Chico, por diversos espíritos. Tem uma história aqui, tá? Que é o capítulo 19, e era uma coisa que acontecia muito. E ainda acontece, dependendo do local, pode acontecer. É um enterrado vivo, tá? Vozes do Grande Além, capítulo 19, o enterrado vivo. Tem sempre uma aberturazinha, né? Onde diz assim, no horário das instruções, uma mensagem, antes de começar o capítulo. Em nossas tarefas da noite de 20 de outubro de 1955, o espírito M. Silva, trazido por benfeitores espirituais, que era como se fosse uma reunião mediúnica, aonde o espírito, né, começa dando uma comunicação. Veio até nós, esse espírito, ofertando-nos o relato. Esse espírito vai contar o relato da dolorosa experiência dele, que nos serviu de material a valiosas meditações e que passamos ao estudo de nossos leitores. Eu vou contar um pouquinho da história dele, que ele vem narrar através do médium, o médium Chico Xavier. E ele diz assim, ele começa assim, enterrado vivo. Enquanto no corpo carnal, respirando o ar livre e puro, não mentalizareis o sofrimento encerrado nessas duas palavras. Enterrado, quer dizer, ele está querendo dizer assim, nós, vocês, que se encontram aí, respirando, né, o ar livre, puro, vocês não imaginam o desespero, o sofrimento que é você ser enterrado vivo. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua aqui. O despertar no sepulcro, o estreito espaço do esquife é o caixão, a treva subterrânea, o ruído estranho e indefinível dos vermes a se movimentarem no grande silêncio, a asfixia irremediável e a agonia do pavor ultrapassando a agonia da morte. São as sensações dele quando se percebeu enterrado vivo. Além de tudo, comigo, o estrangulamento terminava para em seguida reaparecer. Então ele se sentia como que estrangulado, quer dizer, sem ar, né? Ficando sem ar, e daqui a pouco voltando. Sem ar, daqui a pouco voltando. A cada espasmo de angústia, sucedia-me nova crise de sufocação. Eu, em rápidas palavras, vou contar a história dele, porque o interesse nosso não é esse, mas é rapidamente. Ele foi um padre em vida anterior. Tá? Não, foi nessa vida mesmo. E como padre, a história se passou 40 anos atrás. Foi a última vida dele, 40 anos atrás, quando ele era bem jovem. Como padre, aí ele não cumpriu com as obrigações dele como padre. Tá? Ele, há 40 anos atrás, ele era um sacerdote muito moço. Quando foi
trabalhar, designado para trabalhar numa paróquia do interior. Nessa paróquia, ele foi recolhido, né? Ele foi convidado a morar com um padre, o padre da cidade. Esse padre estava se aposentando e ele foi substituir esse padre. Padre já bem velhinho. E esse padre velhinho morava com uma sobrinha, muito bonita, muito jovem. Esse padre deu abrigo a ele. Né? E ele ficou lá morando com o padre e com a sobrinha. O que aconteceu? Ele se envolveu com a sobrinha do padre. Tá? E ficou lá, mantendo um caso escondido do padre e da cidade toda, né? Imagina. Um dia, o padre José Maria descobriu o romance que ele estava tendo com a sobrinha. E não gostou, lógico, né? Chamou a atenção dele, ia expulsá-lo, denunciá-lo para a cúria, aquela coisa arara toda. O que ele fez? Ele partiu para cima do padre José Maria, bateu no padre, deu um soco no padre. O padre caiu e perdeu os sentidos. Perdeu os sentidos. E ele ficou apavorado, o que ele vai fazer? Chamou um médico lá da cidadezinha, né? E um médico que não tinha muita coisa, mas isso deve ter sido acontecido em 1800 e qualquer coisa, né? Ele convenceu o médico que o padre José Maria tinha tido um infarto. Teve um infarto. Coloca aí que é infarto. O médico olhou, viu o padre naquelas condições, botou lá infarto, e ele falou o quê? Vamos enterrar logo. Só que o padre José Maria não estava morto. Estava num coma. E o padre José Maria foi enterrado vivo. O tio da menina. A partir daí, ele continuou trabalhando dele lá com o padre no lugar do velho e tudo mais. Só que a moça, um dia, ela teve uma visão do tio. Ela era médium. E aí ela vê o tio enterrado vivo, aquela coisa toda. Ela não fica muito bem e perde a razão. E ele, com o tempo, ele foi sentindo o peso do remorso. Os anos se passaram, tá? E ele não, a culpa foi remoendo, mas ele não conseguiu se recuperar daquela culpa. Foi entrando na depressão, tá? Até que ele fala aqui que os dias rolaram tristes e vazios, né? E um dia ele passou mal, tá? E o que aconteceu? Ele foi enterrado também. Só que ele estava vivo, tá? Olha só, desde essa época da morte do padre até a estação do sepulcro, meus dias rolaram tristes e vazios, como só ia acontecer com todos os padres que usam a fé religiosa nos lábios sem vivê-la no coração. Lembra, quando nós já estudamos isso aqui, até na Ivone, em outros livros, falando que quando um obsessor é envolvido com a religião, ele é duro na queda? É um dos piores, né? Então, ele também, mais tarde, né? Aí ele diz aqui que ele também, com o passar do tempo, ao ver a moça desesperada falando uma coisa, falando que tinha visto o tio, ele compreendeu que o velho companheiro, o padre José Maria, havia atravessado os tormentos do enterrado vivo, que eu também experimentava naquelas circunstâncias para ressarcir o meu torvo débito. Então, ele tá... E na hora que ele está no caixão,
ele vê, no momento que ele está ali agonizando, ele vê o padre aparecer para ele. Tá? E o padre o acusava, chamava de maldito. O padre se tornou obsessor. O padre gritava: maldito, não te erguerás do túmulo, morre de novo, morre sempre. O inferno é insuficiente para a extensão de minha vingança. Então ele fala que as horas ali, os minutos que ele ficou ali, pareciam séculos de tortura mental. E o padre, o José Maria, não perdoava de jeito nenhum, né? E ele passou por momentos terríveis, né? Então, falando aqui da questão da catalepsia, ou da letargia, no caso dele, deve ter sido uma letargia que tem toda a aparência de morte, né? Aparência de morte, como disse Kardec aqui, né? Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Então, no caso dele, ele teve uma crise de letargia e foi enterrado vivo também. Então, ele conta ali o desespero que foi, né? Aqueles minutos em que ele passou ali, e o pior ainda, né? É sendo acusado pelo outro padre, o padre Antônio Maria, que não perdoou, e o odiava, que se tornou obsessor dele, né? Aí a gente vem a perguntar: está certo que o padre Antônio José Maria fez? Não, né? Não. Mas mostrando que não é porque você é padre que você não vai ser um espírito elevado, né? E nesse livro, Magnetismo Espiritual, capítulo 21, ele também vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, ó, verificamos que a tendência dos magnetizadores é no sentido de reconhecer a existência de 3 graus do estado sonambúlico, conforme a classificação de Charcot: a letargia, a catalepsia e o sonambulismo. Essa, igualmente, é a classificação aceita por Kardec. Tá? Então, Kardec, ele aceita essa classificação. Ele dá até aqui a questão 253. Não, vou ler. Aí ele diz aqui: o estado letárgico, Micaela está dizendo, é o mais profundo. O paciente nada ouve, nada sente, não vê o mundo exterior, tornando-se incapaz de toda a vida consciente. Ele fica paralisado temporariamente. Tá? O mais completo aniquilamento da personalidade humana é o que se verifica nesse estado. Não há ainda opinião definitiva sobre o período de duração do estado letárgico. Pode durar dias ou horas. Casos há em que o paciente entregue a própria sorte, pode assim permanecer durante 30 ou mais dias, ou então sucumbir. A catalepsia se caracteriza pela imobilidade dos músculos e pela fixidez das atitudes, em que o paciente é colocado pelo experimentador. Assim, se lhe for erguido um braço, nesta posição ficará indefinidamente. No caso da catalepsia, se botar o braço do cara assim, o cara pode ficar ali, ó, quanto tempo for o magnetizador mandar. Aí ele diz aqui: nesse estado, os olhos permanecem grandemente abertos na catalepsia, fixos, com o semblante imobilizado, apresentando o paciente uma fisionomia impassível, sem emoção e sem fadiga. O operador, por meio de sugestões, o operador magnetizador, por meio de sugestões, no caso da catalepsia, pode fazer o paciente exprimir as mais diversas emoções, sem a menor resistência. Assim, pode provocar dele a mímica do êxtase religioso, da cólera, da alegria, do desgosto, da aflição, da repulsão, etc. É muito conhecida a experiência que se faz com as pessoas em estado cataléptico, que são colocadas em posição horizontal. Vamos imaginar a cena.
A pessoa é colocada em posição horizontal entre duas cadeiras, tendo sobre elas o corpo apenas apoiado pela cabeça e pelos pés. Então, você bota uma cadeira aqui, né? Você bota uma cadeira aqui, outra cadeira aqui. A cabeça apoiada numa cadeira e os pés na outra cadeira. E o meio vazio, sem nada. E a pessoa fica retinha, que nem uma tábua. Com uma cadeira aqui apoiando o pé, a outra cadeira aqui apoiando a cabeça. E no meio, nada. A pessoa não tomba. Ela fica retinha, que nem uma régua. Que nem uma régua. Só o apoio dos pés e o apoio da cabeça. O cataléptico. Ele pode ficar assim. Extraordinário isso, né? São experiências que se fazem às vezes. Nessa situação, a contração dos músculos, é lógico que os músculos ficam contraídos, é de tal ordem que o corpo pode resistir aos maiores pesos. Você pode botar em cima da barriga do cara o maior peso e o cara não cai. E o cara, devido à rigidez muscular. Essa contração muscular tão extraordinária e que ninguém em estado normal poderia apresentar. Prolonga-se por vários minutos numa completa rigidez. O cataléptico é verdadeiramente um autômato nas mãos do magnetizador, perdendo toda a liberdade de ação e de movimentos. Não anda, não fala, não ouve, não pensa, senão por determinação do experimentador, que poderá fazê-lo rir, chorar, cantar, gritar, sentir calor ou frio. Se o magnetizador disser ao cataléptico, que linda música, vereis que ele passa imediatamente a atitude de quem procura ouvir para em seguida responder: é verdade, nunca ouvi música tão bonita. E o seu semblante apresenta desde logo uma expressão de contentamento. Precisamente porque o cataléptico não oferece a menor resistência às determinações do operador, que é o magnetizador, prestando-se assim às situações cômicas ou ridículas que lhe são impostas. É o estado preferido para as representações públicas, para o deleite dos auditórios, e, em via de regra, ignoram os graves perigos desses espetáculos para os pobres pacientes, que são atraídos para a experimentação. Pode ocorrer um desequilíbrio nervoso, como pode sobrevir uma contratura generalizada, que é sempre difícil de ser debelada. Coração não é um músculo? Olha o perigo. Pode acontecer uma contratura generalizada de todos os órgãos, e a pessoa pode até morrer. Então, lá no passado, era normal você ver esses espetáculos, né? Magnetizando as pessoas para terem aparência cataléptica, para a pessoa fazer o que quiser, o que o magnetizador quiser. Já na letargia, como ele falou, é diferente, tá? Na letargia é diferente. O paciente não ouve nada, não vê o mundo exterior, tornando-se incapaz de vida consciente. A inteligência dele está funcionando, mas ele não consegue reagir. Ele fica no estado de morte temporária, mas a mente está desperta. Tá? Então, são situações bem difíceis, né? Agora, nós vamos voltar para 422. Eu fiz essa introdução com 424 para a gente poder entender do que a gente está tratando aqui. Então, na 422, que tem por título Letargia, Catalepsia, Mortes Aparentes. Questão 422. Kardec pergunta: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? E pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não pelo espírito. Não é pelos olhos nem pelos ouvidos
que eles têm essas percepções de verem e ouvirem o que está acontecendo em derredor dele. Não é pelos ouvidos, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, não é pelo ouvido, nem pelos olhos que ele está vendo o que está acontecendo. É pelo espírito. Então, ele está aparentemente inerte. Mas o espírito está desperto. O espírito tem consciência. Imagina o sofrimento, né? O sofrimento dessa criatura. 422A. Aí Kardec diz, por quê? Por que ele não pode comunicar-se? Porque ele diz, o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. O corpo não está naquela contratura total, no caso do cataléptico, né? E esse estado especial dos órgãos nos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona como no estado de vigília. Se ele tivesse sem estar cataléptico, o corpo não funciona, ele no estado cataléptico ou letárgico, a consciência funciona, mas ele não tem domínio sobre o corpo. Então, o corpo já não funciona, como no estado de vigília. E, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então, o espírito está ativo, está consciente, mas ele perde temporariamente o domínio sobre o corpo. É uma coisa realmente muito interessante isso, né? 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Olha o que Kardec perguntou. Se o espírito pode se afastar inteiramente do corpo. Inteiramente é morte. Né? Olha o que eles dizem. Na letargia, o corpo não está morto. Né? O corpo não está morto, como nós vimos aqui. O corpo não está morto. Como ele disse aqui, né? Vamos ver aqui, ó. O estado letárgico é o mais profundo, o paciente nada ouve, nada sente, não vê o mundo exterior, torna-se incapaz de toda a vida consciente, o mais completo aniquilamento da personalidade humana. E como disse Kardec, ele diz aqui, a letargia é a suspensão das forças vitais. Suspensão das forças vitais. Tá? Das forças vitais, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Então, é uma suspensão geral das forças vitais e dá ao corpo a aparência da morte. Então, é uma suspensão. Então, ele diz aqui, da letargia, o corpo não está morto. Porquanto há funções que continuam a executar-se. Tá? Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. O coração deve bater, mas muito lentamente, de forma que não se perceba com facilidade, a não ser com a instrumentação que existe hoje, né? No passado não tinha essa instrumentação. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, aquele laço fluídico, que é a extensão do perispírito, que o pessoal chama de cordão de prata, é uma extensão do perispírito. Rompendo-se isso daí,
tá? Aí acabou. Aí é morte, tá? Então, nesse caso, se torna a separação total. E o espírito não volta mais ao seu envoltório, tá? Por isso que Kardec perguntou assim, olha a pergunta de Kardec. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, quer dizer, sair do corpo, separar-se totalmente do corpo e voltar depois? Quer dizer, morreu e voltar? Ele está dizendo, não, gente, na letargia não tem morte. Não tem morte, tá? A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Enquanto o corpo viver, o espírito se acha ligado. Agora, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação. E o espírito, aí nesse caso, não volta mais. Nunca, nunca. Houve morte, houve rompimento do laço fluídico, que é o cordão de prata, o espírito não volta à vida do corpo. Tanto que, se eu não me engano, no Evangelho, tem uma passagem que diz, por ocasião da morte real, aí está assim, nem o filho pode fazer com que a alma volte ao corpo. Nem o filho. Quem é o filho? Jesus. Nem Jesus pode fazer. Um espírito voltar ao corpo depois da morte. Ô, Rose, Fale. e o caso do Lázaro? No caso do quê? Do Lázaro. Ele estava no estado letárgico. Estado letárgico. Naquele tempo, muitas pessoas... Porque era assim, você caía, ficava 15 minutos em coma, em terra que morreu. Muitos eram, entendeu? Porque morreu, acabou. É a lei. Então, o próprio Evangelho... Qualquer hora dessa, eu vou ver se eu acho isso do Evangelho. Eu li uma vez e tenho dificuldade de achar de novo, mas eu vou procurar. Diz assim, nem o filho, nem Jesus pode fazer um espírito que teve o cordão fluídico, o cordão de prata rompido, voltar à vida. Não pode. O que Jesus fazia era o que está aqui, quando a pergunta, né, na pergunta 424, olha a questão 424, que nós começamos por ela. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem? E restituir-se a vida ao ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Mas Jesus, encontrando pessoas em estado letárgico, que talvez, se não fosse atendida, pudesse morrer, porque, como nós estudamos também aqui, se a letargia permanecer, né? Se eu não me engano, foi aqui no Micaelos, que ele fala aqui, ó, ele diz aqui, no Micaelos, ele diz assim, não há ainda opinião definitiva sobre o período de duração do estado letárgico. Ele diz assim, até hoje você não sabe quanto tempo pode durar uma letargia. E ele diz assim, casos há em que o paciente entregue a própria sorte, quer dizer, entrou no estado letárgico e ninguém foi ajudar. Casos há em que o paciente entregue a própria sorte, pode assim permanecer numa letargia durante 30 ou mais dias, ou então sucumbir. Ele vai ficar 30, 40 dias no estado letárgico e depois ele pode, aí sim, vir ao óbito, porque não foi socorrido a tempo, entendeu? Ele entra no estado letárgico e de tão tempo leva 30, aí ele pode vir a falecer. Então, Jesus socorria essas pessoas.
que estavam no estado letárgico profundo. Ele poderia fazer a pessoa voltar. Agora, Agora, Rose, é da essa, lei. ques- Pode falar, Alberto. essa questão do coma, a pessoa está em coma, poderíamos dizer que seria um tipo de letargia? Aí eu não sei, Alberto, porque aí só um médico para poder dar essa informação para você, entendeu? Eu não sei, eu não posso te dizer isso. Eu não posso dizer isso. O que eu sei é que tem pessoas que já ficaram 6, 7 anos no estado de coma, né? E que voltaram. E que voltaram. Outros morreram depois. Outros ficaram e morreram. Outros ficaram, voltaram, mas não conseguiram ficar muito tempo. Porque é uma paralisação total, né, gente? Você precisa 7 anos em cima de uma cama, sem movimentar um músculo. Tem pessoas que entram em coma 1, 2, 3 anos, mas tem uma boa atendimento médico e no coma elas fazem fisioterapia. Tem casos assim, de pessoas que estão em coma longo tempo, mas tem o fisioterapeuta, que todo dia vai lá, mexe nos músculos do cara, faz fisioterapia com o sujeito em coma. Porque vamos pensar, uma pessoa que fica 7 anos em coma, quando essa pessoa despertar, como é que vão estar os músculos dela? Meu Deus, eu quebrei a clavícula, fiquei 40 dias. Quando eu tirei o gesso, meu braço estava aqui, ó. Eu não consegui abrir o braço. Ele ficou aqui. Eu tive que fazer uma fisioterapia para ele poder ir soltando, entendeu? Então, imagina 7 anos, 5 anos, deitado numa cama. Os músculos ficam todos. Então, tem pessoas que voltam do coma, mas não conseguem se manter. Sabe? Fica um mês e morre. Tem pessoas que voltam. Logicamente, o tratamento de recuperação às vezes dura 1 ano, 2 anos para a pessoa poder voltar a ter uma atividade normal, que é longo tempo. E tem pessoas que entram em coma, ficam 4, 5 anos e acabam morrendo. Né? Então, eu não sei. A aparência é muito semelhante da letargia com coma profundo. A aparência é semelhante, mas eu não sei se letargia e coma podem ser caracterizados como a mesma coisa. Isso aí só um médico, né, especialista, pode dar essa resposta para a gente, né? Mas seria um troço interessante para a gente descobrir se pode ser ou não, né? Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: depois que morreu, voltar um espírito para um corpo que já está em decomposição, porque a decomposição a gente sabe que é imediata, né? Começa logo, né? Tem gente que já o corpo entra em decomposição antes de morrer, né? Algumas semanas antes de morrer, o corpo já está entrando em decomposição. Então, morreu com 12 horas, 8 horas, dependendo do tipo de doença que a pessoa tinha, a decomposição já começa. E o espírito não pode voltar. Seria derrogar uma lei de Deus. Jesus não tem esse poder, nem ele tem esse poder de dar vida a um corpo inerte. Tá? São coisas que é do Pai. É lei do Pai, acabou. Tá? Então, como ele diz aqui, na letargia, o corpo não está morto. Então, o espírito pode voltar. Ele pode voltar. O corpo não está morto, tá? Agora, sua vitalidade se encontra em estado latente, mas não aniquilada. Mas, como disse o Micaelos aqui, dependendo do tempo da letargia, dependendo do corpo da pessoa, pode ser que ela acabe morrendo se ficar num processo letárgico durante muito tempo, tá? E como diz aqui os Espíritos, o Livro dos Espíritos, desde que o homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa morte. Se ele voltou, aí vai para o Lázaro, olha aí. Aí vamos para o Lázaro. Desde que o homem aparentemente morto, todo mundo achava que Lázaro estava morto, inclusive as irmãs. Inclusive o corpo dele já estava até fedendo. Tá?
Mas desde que ele voltou à vida, é que não era completa a morte. Então, está a questão do Lázaro respondida aqui. Se ele voltou, se Jesus fez ele voltar, é porque não era completo o processo da desencarnação. Não era. Por isso que ele voltou. Porque se fosse, não voltava. Tá? Agora vamos para 425, que é 424 a gente já estudou, né? 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo, né? É um estado, o sonambulismo natural, de independência do espírito, mais completo do que do sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. Então, a inteligência dele, as faculdades dele, ficam mais potencializadas, tá? A alma, ele está falando alma por quê? Porque o cara está encarnado. Tá? Lembra que Kardec usa o termo alma para falar do encarnado? Então, olha só, a pergunta de Kardec, sonambulismo natural, tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito mais completo do que no sono. Estado em que a maior amplitude adquire suas faculdades. A alma, quer dizer, o homem, o indivíduo, o ser encarnado, a gente pode até botar aqui, ó, puxar a setinha, ó, o encarnado, a alma tem, então, percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito, tá? Porque no sonambulismo natural, as tuas faculdades adquirem maior percepção. E no sonho, você às vezes sonha com as coisas mais malucas do mundo. Não é? Você pode misturar as coisas que você diz, nossa, às vezes você viu um filme, pronto, dependendo se o filme te impressionou, você pode misturar o sonho, você pode sonhar com aquilo, né? Então, as tuas faculdades não estão muito claras. Já no sonambulismo natural, sim. Olha o que ele diz aqui, olha a nota de Allan Kardec. Essas notas de Allan Kardec são sempre reflexões de Kardec sobre a resposta dos espíritos. Daí como elas são importantes. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Por isso que ele diz que é um estado de dependência do espírito em que maior amplitude adquirem suas faculdades. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, tá? Deixam de receber as impressões exteriores. Tá? Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Então, ele aqui está dando informação importante. O corpo precisa de repouso, o espírito não. O nosso corpo precisa de repouso, o espírito não. Por isso que nosso lar, quando a gente vê, né, o governador, qual é o nome daquele espírito feminino de nosso lar? Eu esqueço o nome dela. Uns dizem que é Joana de Ângelo, eu não sei se é. Tem um espírito feminino, né? Dona Laura? Não. É um outro espírito grande. Veneranda. Tá. Veneranda. A veneranda. Veneranda. Quando Veneranda e o governador resolvem descansar, eles falam, né? Que, inclusive, nossa, parece que o governador ou a veneranda descansa assim, de 300 em 300 anos, coisa desse tipo, né? Que eles viajam para... Quando o espírito
como venerando o governador, espírito mais evoluído assim, né? Vai descansar, o descanso dele, sabe qual é? Trabalhando em outras áreas, participando de seminários, de congressos, entendeu? Aí você diz assim, então, por que está descansando? Esse é o descanso do espírito. O que precisa de repouso é o nosso corpo material, mas o espírito não. Por isso que ele diz aqui, por isso que é bom a gente prestar atenção nas notas de Kardec. Ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, ele já está dando uma informação. Você abandona o corpo provisoriamente, se você está encarnado. Por se encontrar o corpo, gozando de repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Então, serve-se, então, deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Quer dizer, quando o espírito quer fazer alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa ligada à matéria, ele se utiliza do corpo dele. Ele se afasta do corpo, se utiliza do corpo dele como se fosse um instrumento. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos inclusivos da memória começam a despertar. Recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também, em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido. Sensações confusas e a miúdes desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Então, no sonho, o espírito está lá, viajando, fazendo alguma coisa, tá? E aí ele pode receber impressões da matéria, tá? Como ele disse aqui, nos sonhos que se tem consciência. Porque tem sonhos que você não tem consciência, né? Os órgãos, inclusive os da memória, que aí é o nosso cérebro, né? Começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito. Então, quando você está sonhando, você pode passar para o seu cérebro impressões. Tanto você pode passar que você acorda, às vezes, lembrando de alguma coisa. Se você acordou lembrando do sonho, é porque o espírito permitiu que passasse para o cérebro algumas impressões. E você lembra de algumas coisas, quando há interesse que você lembre. Outras vezes você não lembra de nada, né? Então, o espírito está permitido. Então, ele diz aqui. E aí a memória, você está começando a despertar, né? Está começando a despertar e você capta ainda alguma coisinha ali. Ou então, às vezes, você lembra de tudo. Você lembra de tudo que aconteceu no sonho, né? Aí ele diz aqui, recebem perfeitamente as impressões produzidas por objeto ou causas externas e as comunicam ao espírito. E também pode acontecer, você está acordando e alguma influência externa vem até você, e aí você comunica ao espírito aquela informação que está vindo de fora para o seu cérebro. E o espírito fica sabendo, né? E aí ele diz aqui, o espírito só experimenta, ele diz também repouso, porque o espírito está ali naquela fase do despertamento, né? Então, ele diz aqui, o espírito só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e miúdes, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores.
Facilmente, portanto, se compreende, diz Kardec, porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não tem sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede os sonhos serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até então não raro uma espécie de intuição do futuro. Então, às vezes, você, como nós já falamos aqui, você pode ter um sonho, acordar lembrando daquele sonho, às vezes até meio confuso, né? Mas ele pode ser uma lembrança de fatos que aconteceram na vida passada. Na vida passada. Você pode estar recuperando lembranças de vida passada. Como pode também, como nós já estudamos aqui, viajar ao futuro. E nós já falamos sobre o tempo no plano espiritual, é diferente do nosso tempo aqui no planeta. Então, você pode ir ao futuro, ver o fato que pode estar acontecendo e trazer o registro como intuição. Porque quando, no nosso tempo, aquele fato acontecer, você tem intuição. Aí a pessoa diz assim, isso é bem confuso. Eu digo, tá, vamos pensar o seguinte. Passagem do ano, dia 31 de dezembro. Você está na televisão assistindo, tipo assim, meio-dia, o Ano Novo na Austrália. Os caras soltando fogos, né? Já é meia-noite do dia 31. Tem uma ponte bonita da Austrália, né? E os fogos pipocando lá. E você aqui está esperando romper o ano. Você está esperando para romper o ano. Isso dentro do planeta Terra. Dentro do planeta Terra. Você está aqui, ó. Me lembro um ano muito interessante, né, que eles estavam mostrando várias passagens de ano. Nos Estados Unidos, são 3 ou 4 horas à frente de nós, né? Aí mostrou os fogos em Copacabana, o pessoal que estava lá em Nova York assistindo o telão, os fogos em Copacabana, e depois que terminou, eles estavam lá ainda esperando descer lá aquela tal daquela... É uma bola, né? Para romper o ano. Então, eles estavam em Nova York assistindo o nosso Réveillon em Copacabana, como a gente assiste o Réveillon na Austrália. Aí você diz assim, mas droga, a gente está no planeta Terra? Eu estou aqui vendo o Réveillon na Austrália. Mas aqui no Brasil ainda não é meia-noite, mas na Austrália já é. No futuro, estão gritando, no Japão gritando, feliz ano novo, e você está aqui esperando, vai esperar mais umas 10, 12 horas, para poder gritar meia-noite do feliz ano novo. O cara lá já está gritando feliz ano novo. E é o tempo dentro do planeta. Se nós temos... Gente, não precisa muito. Não precisa muito. Se eu não me engano, há uma diferença dessa de 1 hora. Quando tinha horário de verão, haviam 3 fusos horários aqui, né? Haviam 3, só dentro do Brasil tinham 3 fusos horários. Quando tinha horário de verão. Então, lá no Acre é outro. Se eu não me engano, é no Acre. É outro, é 1 ou 2 horas de diferença. Né? Então, dentro de um país. O Brasil tem 4 fusos, Rose. Tem 4 fusos, né? É. O interessante é que a novela daqui das 8, que é, vamos supor, novela Jornal Nacional, lá é 7 e pouco da noite o Jornal Nacional deles. Então, olha só. Eu vou botar até aqui. A novela das 6 é 4 horas lá. Aí a gente vê. Né? Então, no Acre agora são 3 horas. Aqui, ó. Fuso horário em Brasília, né? Aí está aqui. 15h30, horário padrão do Acre. 16h03, horário padrão do Amazonas.
E 17h03, horário padrão de Brasília, que é o nosso, e 18h03, horário padrão de Fernando de Noronha. São 4. No Acre, agora, são 15h03. No Amazonas, são 16h03. Em Brasília, que é o nosso, 17h03. E Fernando de Noronha, 18h03. Olha aí. Né? Então, está aqui. No Brasil, observa 4 fusos horários. Horário de Fernando de Noronha, horário de Brasília, horário do Amazonas e horário do Acre. 4 fusos horários do país. Agora, como achar estranho o fuso horário, eu vou dizer assim, fora do planeta Terra. Se dentro do nosso país tem 4 fusos horários, como estranhar que no plano espiritual, né? Então você vê. Olha aí. Então existe isso, né? Aí você vai ao futuro, você vê o que está acontecendo lá, traz esse registro. Muitas vezes é permitido que você lembre tudo, outras vezes que você não lembre tudo, mas fica registrado na tua memória. Quando um fato acontecer semelhante àquele, você tem aquela intuição, porque você já viu acontecer. Por isso que o Hermínio diz, o futuro também é um lugar aonde eu vou, né? Vamos ver aqui a questão 426. Kardec pergunta assim, o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Ele fala, é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. O sonambulismo magnético, ele é provocado, tá? Pelos magnetizadores. É aquele que nós falamos que bota o cara deitado, aí está cataléptico, aquela coisa toda, né? Então, o sonambulismo natural é um estado de independência do espírito, tá? É mais completo do que no sonho. Maior amplitude adquire suas faculdades. E o espírito do sonambulismo natural está na posse plena de si mesmo. Já o sonambulismo magnético é aquele provocado. O magnetizador faz o médium entrar no estado sonambúlico e faz dele gato e sapato. Ou então faz um trabalho bonito. Ajuda pessoas que estão doentes, né? Ele trabalha, então, o magnetizador, pode falar, aquele Jacob de Mello, quem conhece Jacob de Mello, ele é magnetizador, ele faz um trabalho fantástico. Eu não, acho que é do Nordeste, é no Nordeste, né? Não sei se é no Rio Grande do Norte, mas eu sei que É Natal. Natal. é lá do Rio Grande do Norte. Ele faz um trabalho belíssimo de tratamento de cura com sonambulismo, com magnetismo. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? É o fluido vital. Eletricidade animalizada são modificações do fluido universal. Então, o nosso fluido magnético, o pessoal fala, fluido, é o fluido vital, gente. É o princípio vital. Tá? É a eletricidade animalizada. Por que animalizada? Do corpo, do organismo, que são modificações do fluido universal. Então, a gente vai parar aqui, semana que vem. Não, essa é a última aula nossa desse ano, né? Desse ano. Nós vamos voltar, deixa eu pegar aqui, eu já até combinei com a Denise, deixa eu pegar meu calendário. Gente, eu estou precisando de um calendário 2024. Eu ainda não consegui. Aqui, às vezes, eu consigo nas farmácias da vida, sabe? Eles têm uns calendários grandes, bons mesmo. Nós vamos voltar, eu combinei com a Denise, se eu não me engano, de nós voltarmos. Se a Denise estiver aí, confirma comigo. Foi dia 15 ou 22, Denise, que nós combinamos. 1, 2, 3, 4. Foi dia... Se a Denise estiver por aí, me deixa, pergunta para ela aí que dia foi que nós combinamos. Combinei isso com ela ontem, mas eu não anotei aqui. Acho que é dia 22. 22.
Confirma que o início foi dia 22. Dia 22 de janeiro de 2024. Eu tenho que anotar isso. Foi dia 22. É isso mesmo. Dia 22 de janeiro, questão 428. Mas as palestras públicas reiniciam. A gente vai ter a palestra dia 28, é a última palestra de 2023. É 22, Vinícius? Tá. A última palestra pública de 2023 vai ser dia 28, quinta-feira. Aí a gente vai voltar com as palestras dia 8, tá? Porque na primeira semana de janeiro não vai ter palestras, nem vai ter curso. Dia 8 de janeiro retornam as palestras, tá bom? Aí eu queria ver com você, ô Carmen, o Evangelho vai parar também. Então, o Evangelho vai voltar dia 24 de janeiro, que é quarta-feira, tá? 24 de janeiro. Mas a radiação para desencarnado, eu vou ver com a Denise se ela vai continuar, porque, né, como diz o outro, né, os sofredores não param em dezembro, né, nem em janeiro, né? Então, a radiação, nós vamos dar prosseguimento a ela, tá? Mas todos os cursos voltam dia 22, tá? Agora, as palestras, a última é dia 28, aí a gente volta no dia 8 de janeiro, tá bom? Então, 428, dia 22 de janeiro. A gente volta com o nosso estudo do livro, e esse foi o último estudo nosso do Livro dos Espíritos de 2023. Então, gente, vamos encerrando agora, fazendo uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, né, estudando essa doutrina abençoada que tanto tem nos ajudado. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade, que com certeza é uma grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui. Se nós estamos aqui é porque precisamos. E muito. Eu, pelo menos para mim, eu digo, e muito. Então, que todos nós possamos aproveitar isso, que o Senhor é o Senhor da vida, e Ele conhece cada uma das suas ovelhas, e conhece também a necessidade de cada ovelhinha dele, né? Ele conhece a necessidade de cada ovelhinha dele. Eu tenho aqui no meu celular, daqueles bonequinhos que se movimentam, uma ovelhinha negra dançarina. Eu vou botar até para vocês. Somos nós, a ovelhinha negra dançarina. Ela está negra, ela está celeste. Então, nós somos essa ovelhinha negra dançarina. É muito bonitinha, mas ela é negra, é uma ovelhinha preta. E ela é dançarina, a ovelhinha negra, e ela saltitando, crente que está abafando, né? Somos nós, né? Ei, Rose, deixa eu falar um negócio rapidinho, aproveitar a oportunidade. Com a viagem, o horário da radiação, para mim, fica 00:05. Então, eu vou fazer esforço para acompanhar. Mas o dia que eu não puder, porque o frio e 00:00 e pouco, eu fico meia. Não sei se meu corpício. Dançarina portuguesa. Tá? Tá bom, meu Só amigo. para avisar os meninos, ó, lá não saiu. Só que vai ser meio difícil, porque aqui é um frio danado. Fico sozinha aqui na sala, eu fico até, como diz o outro, temerosa, né? Realmente. Tá? É. E aí, o inverno aí na Europa não é brincadeira, não. Olha, tá brabo mesmo, mas São os tem que ter. extremos, né? O verão É isso na aí. Europa é de arrebentar. Tá pior que aí, às vezes. Agora a gente Pega pode fogo e tudo. calor em Portugal no verão É, é de muito. o É inverno. verdade. Então, gente, vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo do livro Devassando Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Tá bom. Depois a gente está de volta. Vou botar no celular de vocês agora a ovelhinha negra dançarina.